Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de pesquisa de satisfação 4.0. Com ela, você vai ser capaz de criar as perguntas da sua pesquisa, determinar os tipos de respostas para cada uma das perguntas e fazer a tabulação de todos os dados e resultados da pesquisa de satisfação de uma maneira simples, rápida e fácil. Então, deixa eu te mostrar como é o passo a passo de preenchimento dela para que você entenda como chegar nesses resultados. Para começar, a gente tem uma área de cadastro, onde você pode registrar os tipos de classificações que os seus clientes vão receber. Você também vai fazer o cadastro dos seus clientes, marcando o tipo de classificação, determinando dados de contato como telefone e e-mail, a idade desse cliente que está respondendo e algumas observações gerais, se você quiser. E para fechar o cadastro, a gente tem os tipos de respostas. A gente já elencou 3 tipos de respostas possíveis: as respostas binárias, qualitativas ou de avaliação. Se você quiser, você pode alterar os valores dessas respostas, desde que você mantenha os tipos de respostas que a gente tem aqui em cima. A princípio, a resposta binária é sim ou não. A qualitativa a gente colocou excelente, bom, regular, ruim e péssimo, mas você pode alterar para muito satisfeito até muito insatisfeito, né? Ou qualquer outro tipo de resposta também que você queira. E por fim, a de avaliação a gente coloca de 10 até o 0, onde você vai geralmente preencher uma resposta que tem um nível de gradação qualitativa, né, avaliativa daquela pergunta. Então vamos ver agora como é que a gente começa a criação das perguntas da pesquisa de satisfação. Basicamente, se você não tiver ideia nenhuma, a gente já tem elencado aqui algumas perguntas para você, mas você pode criar como você quiser, até 50 perguntas. Você vai perceber que se você for descendo, você pode chegar aqui até a linha 54, que resultam, né, em 50 perguntas possíveis, e você tem o tipo de resposta que vai caracterizar cada uma dessas perguntas. Por que isso é importante? Porque quando você vai para a tabulação da pesquisa de satisfação, você já tem automaticamente as possibilidades de acordo com a classificação daquela pergunta. Isso tudo automaticamente, e essas respostas mudam de cor de acordo com a gradação do resultado. Então a gente tem aqui para o Fábio Cruz, que é um cliente que está respondendo a pesquisa de satisfação, quando ele altera a resposta de excelente para ruim, você observa que a gente tem uma mudança de cor aqui para facilitar a visualização de todas as respostas da planilha. E aí, obviamente, depois que você preenche a tabulação dessa pesquisa, você tem os relatórios com os índices de satisfação para cada uma das perguntas. Então, você tem o percentual de positividade daquela pergunta, né? Então, só para dar um exemplo, se você tem sim e não, o sim representa 100% e o não 0%. Nesse caso, a gente tem 2 respostas de sim, 2 de não. Aqui você tem graduações diferentes, né? O excelente valendo 100% e o péssimo 0%. E aqui nos itens intermediários você tem graduações percentuais diferentes. Isso tudo gera um nível de positividade daquela resposta, né? E aí você consegue entender se o nível de satisfação está elevado ou baixo para cada uma das perguntas de acordo com esses percentuais. Você também vai conseguir ver, para facilitar ainda mais o ranking das perguntas mais bem ranqueadas e das piores ranqueadas, e isso te ajuda a entender onde você está mandando mal e onde você está mandando bem, e você ainda vai ter uma área de gráficos prontos para impressão. Então, se você quiser visualizar isso melhor, você pode entrar aqui na impressão, que você vai visualizar de maneira simples e fácil todos os gráficos da planilha já prontos para serem impressos em diversas abas. Como nesse caso eu só registrei 9 perguntas, você vai perceber que alguns gráficos ficam em branco. Mas obviamente que se você tiver mais perguntas, você vai ter todos os gráficos funcionando perfeitamente. Aqui todos os gráficos seguintes continuam em branco, isso significa só que eu tenho 9 perguntas cadastradas. Para fechar, a gente ainda tem 2 dashboards. O primeiro mostra quantos clientes responderam, né, a sua pesquisa de satisfação, quantas perguntas foram cadastradas, qual é o percentual de satisfação médio de todas as respostas dadas, e a gente ainda tem aqui gráficos com o top 5 das melhores perguntas, né, as mais bem ranqueadas, e as piores ranqueadas. E para fechar, a gente tem o dashboard de perguntas, onde você seleciona uma pergunta e você visualiza qual o tipo de resposta que você tem, quantas respostas foram dadas, qual foi a média percentual das respostas que foram dadas aqui. Nesse caso foram 4 respostas bom, já que é uma pergunta qualitativa, e a gente tem um feedback em relação
a média alcançada, né? Se aqui a gente conseguiu 75% de média, esse valor está acima da média de todas as outras respostas juntas. Então, é um dashboard bem legal que permite que você entenda como é que está a classificação de uma pergunta específica. Então, a planilha de pesquisa de satisfação 4.0 te permite entender de uma maneira simples e fácil como é que estão as respostas já tabuladas de uma maneira bem prática.